Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do História e Cinema, Representações de Negritude na Sétima Arte. Hoje com a presença de uma pessoa muito bacana, colega de grupo de estudos, já participei, tive o prazer de participar de alguns eventos juntos com ela, uma pesquisadora bastante promissora do Instituto de História, que é graduanda em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela foca os seus estudos ali na área da história cultural e história e imagem, e sempre ali com um foco, né, no cinema contemporâneo, raça e gênero. Luísa, seja muito bem-vinda. Olá, muito bom estar aqui, muito feliz por esse convite, esse projeto muito legal que está acontecendo aí. E é isso, espero que a gente tenha uma conversa top. Ah, claro, vai ser excelente. Antes de começarmos, Luísa, né, eu sempre faço essa pergunta para os nossos entrevistados. Eu queria saber de você, né, como que é o dia a dia de uma graduanda e pesquisadora em História na Universidade Federal de Uberlândia? Ele é corrido, é um dia a dia corrido, mas assim, eu acho que a UFA é uma ótima universidade, a gente tem muitas oportunidades de exercer e aproveitar tudo que a universidade tem, né? No meu caso, eu ando meio parada, vou confessar aqui que eu tô meio parada academicamente, principalmente, né, essa situação horrorosa do Covid, não tem como estar correndo, mas é isso, eu acho que é corrido, mas a gente consegue, a gente tem a gente dá nossos pulos. Tá certo, a gente tem que saber se adaptar, isso é uma verdade. Com certeza. Então, Luiz, vamos aqui começar então, né? Como as pessoas viram o título do episódio de hoje, né? Envolve um filme bastante, né? Ele é um filme que causou quando lançou, né? O Pantera Negra. Eu acho que ele foi, antes de uma obra cinematográfica, ele foi um momento, né? Porque gerou muita comoção na internet, gerou muita comoção nos Estados Unidos, inclusive, né? Muitas pessoas falaram de afrofuturismo, representatividade, coisas importantíssimas, né? Eu acho que o filme ele trabalha com isso de forma muito bacana, né? As pessoas realmente, né? Não tem como, né? Independente se você é negro ou não, não se comover com aquelas questões, né? Até mesmo que o Monger é uma figura que, assim, tem aspectos, né? Aspectos de duplo, mas que você olha e consegue entender e se identificar em parte com o discurso dele, né? Eu queria que você, se possível, comentasse aqui pra gente, né, um pouco, né, sobre o filme, o que foi, você que trabalha com esse filme, né, na sua perspectiva, na sua análise, né? Como que foi esse filme? Por que esse filme teve um sucesso, gerou tanta comoção, né? Queria que você falasse um pouco pra gente, por favor. Que nem você disse, acho que a palavra central aí é representatividade. Foi um fenômeno, né? Pantera Negra foi um fenômeno, ele explodiu, apesar das tentativas de boicote de alguns nerds racistas que ficaram bravinhos, mas não tem como negar que foi um sucesso e eu acho que representatividade está no centro disso tudo. Já estava acontecendo, né, há alguns anos na indústria cultural, esse esquecimento desse movimento pedindo por mais representatividade negra, né? As outras pessoas que conversaram com você já falaram disso e eu vou repetir, porque foi um momento muito importante, que foi o Oscar So White, o Oscar Tão Branco, que eram tanto os profissionais da indústria do cinema quanto o público pedindo por mais representatividade nas premiações, né? Pedindo por mais atores, diretores, produtores, todas as pessoas envolvidas em um filme recebessem mais destaque, recebessem prêmios que eles não estavam recebendo. Então, teve isso na indústria do cinema. Na indústria da música, teve uma coisa parecida no Grammy, né, que é o Oscar da música. Então, tava aí essa movimentação, esse levante da comunidade artística, do público, e Pantera Negra saiu no meio desse olho, né, desse furacão. Então, o filme é praticamente todo estrelado, produzido, dirigido por pessoas negras, representatividade para todo lado, e eu acho que isso é o motivo do grande sucesso, né? As pessoas se enxergando ali em todos os lugares. São personalidades com construções distintas, né? Por trás das câmeras tem negros e negras fazendo tudo acontecer, isso é muito importante. E, de certa forma, está atrelado ao afrofuturismo que você citou, né? O afrofuturismo é uma corrente, um movimento cultural, uma estética, uma filosofia da arte, da história da ciência, que tem essa visão diferente sobre uma África, né? Alguns nomes, caso não sei, alguém queira pesquisar aí, a gente tem Octavia Butler na literatura, Basquiat na arte, Fiquei Tweets na música, e Pantera Negra sempre aderiu a essa estética, desde os quadrinhos, desde a criação dele lá em 1960, né? E o que mostra ali uma outra realidade para uma população negra que não aquela que a gente costuma ver na mídia comumente, né? Do negro miserável, do negro que passa dificuldade.
O filme mostra outra África, e não é uma África de tragédias, mas também não é uma África exótica, a savana animais. É uma África que poderia ter sido sem a intervenção de um colonizador branco. E ainda assim não é uma África perfeita, não é uma África romantizada, ela comete erros, né? O T'Challa, o personagem principal, o rei de Wakanda, né, o país fictício da África, ele comete erros. O pai dele, o antecessor, também cometeu erros. E eu acho que é isso, eu acho que é uma representatividade muito gritante e num local muito público, né? Um filme de super-herói, né? E inclusive já me perguntaram mais de uma vez por que eu não escolhi um filme cult, um filme com uma crítica mais árdua ao racismo, algo fora do blockbuster de Hollywood. Eu concordo, trabalhos como esses também têm que ser feitos, né? A gente tem que explorar todas as áreas da arte. Um filme de super-herói, sério? Eu acho que as pessoas... a gente tem que começar de algum lugar, né? E eu acho que o simples fato de uma criança negra poder se ver numa telona, não como um empregado, não como um alívio cômico, não como um personagem secundário, um bandido, mas como um protagonista super-herói, eu acho que isso é importante. Sim, a gente precisa falar sobre isso. Excelente. Você falando assim, eu lembrei de uma entrevista da Viola Davis em que ela fala exatamente isso, né? Que inúmeras vezes ela é comparada a Meryl Streep, né? Ela é Meryl Streep negra, mas ela não ganha o mesmo tanto que a Meryl Streep. Uhum. Ela não tem o mesmo prestígio que a Meryl Streep. Ela não tem ofertas de trabalho como a Meryl Streep, né? Então eu acho que é muito interessante isso. E o que você falou é essencial, essa questão do filme, né? Filmes cults, filmes cuja a análise teórica seja um pouco mais aprofundada ali na estética do cinema, mas é o que você falou, ele é uma linguagem mais comum, né? A gente tem que entender esse fenômeno de uma forma mais ampla, né? Então eu acho que isso que você disse é bacana, porque o filme ele dialoga exatamente nesse sentido, né? Crianças, novas gerações que estão vindo, né? Gerações em que o cinema é muito mais acessível e comum do que, sei lá, 30, 40 anos atrás, por exemplo, tem acesso a esse tipo de dinâmica, né? Porque é uma dinâmica social. A dinâmica dos heróis, elas estão presentes, elas não são apresentadas cotidianamente, né? É uma indústria que vende. Então, exatamente. Então, se as pessoas estão ali, né? Nem que seja, né, no meio industrial, mas se vêm ali, né? É importante ter esses referenciais. Pantera Negra chega em todo mundo. Outros filmes não chegam em todo mundo. Exatamente. E foi um sucesso, né? Isso é inegável, né? Embora, como você disse, tenha uma pequena camada ali de pessoas, não é? Odiosas da internet, o filme foi um sucesso inegável, né? Gerou comoção. E aproveitando essa questão que você disse dos estereótipos e das caixinhas, né? O filme nos traz duas figuras interessantes. Uma delas você já mencionou, a outra eu já citei também, que é o Killmonger e o T'Challa, né? São figuras que são de polos diferentes, né? O T'Challa fala de Wakanda na África, aquele paraíso que não traz essa questão, né, exótica, mística da África, né? A ritualística, a religiosidade com os animais, aquela coisa mais selvagem e primitiva. E a gente tem o Killmonger, que cresce na realidade violenta, né, da diáspora e mais especificamente nos Estados Unidos, né, que tem todo o seu histórico aí, né, de segregação e todos os desdobramentos, né, a posteriori disso, né. Eu queria que você falasse então pra gente, né, se pudesse comentar pra gente um pouco dessas personagens e também dizer dessa dualidade, né? Realmente tem uma diferença muito grande de ser um negro na África e um negro na diáspora, né? Embora pareça uma pergunta tola, mas é importante deixar claro, não é verdade? Eu acho que essa é a minha dinâmica favorita do filme, né? É a minha coisa favorita, assim, de tentar estudar, que é a dualidade do T'Challa, que é o nosso herói, né? O nosso Pantera Negra, o nosso protagonista, e o Killmonger, que é o anti-herói, o vilão. Tem, inclusive, essa treta aí ele é anti-herói ou ele é vilão mesmo? Então, o T'Challa, ele é o negro africano, ele tá em casa, né? Essa casa é muito melhor do que as outras casas africanas que a gente ouve falar, que eu disse. Ele tem recursos, ele tem riqueza, para o povo dele não falta nada. E para ele, o povo dele é o povo wakandano, né? A ideia de território, de nação. E para o Killmonger, não. O Killmonger, na história, ele é o primo do T'Challa, que o T'Challa não sabe que ele tem. Que anos antes, o pai do T'Challa havia mandado o seu irmão para os Estados Unidos para fazer um rolê de espionagem. Ele acabou tendo um filho lá, né? O Killmonger, o Eric. E depois o pai do T'Challa descobre uma traição por parte do irmão e acaba mandando matar o irmão e deixar a criança lá, deixando o Eric lá nos Estados Unidos.
Então, Killmonger, para ele, o lar dele também é Wakanda, porque ele cresceu ouvindo o pai falar de Wakanda, falando de quando eles voltariam para Wakanda. Mas o pai dele é assassinado, que é uma realidade presente em muitas famílias negras diaspóricas, né? Muitas famílias, é um dado, muitas famílias negras nos Estados Unidos e aqui no Brasil também crescem sem um pai por causa de tráfico, por causa de assassinato, por causa de violência policial, por causa de abandono. Então ele cria esse remorso por Wakanda, né? O Eric Killmonger cria esse remorso por Wakanda, por ter mandado o pai para fora, primeiramente, né, mandado ele para fora do lar, depois ainda ter assassinado ele. Então ele cresce nessa casa longe de casa, sem amparo, sem família, vendo os horrores que todas aquelas pessoas que se parecem com ele vivem, né? Racismo, discriminação, genocídio, violência policial, tudo isso já falado. E aí ele vai ficando ressentido, vai ficando bravo, e para ele é tudo culpa daqueles que não cuidaram do próprio povo, né? Os africanos, os wakandanos, o primo dele, o tio dele. Então, para ele, o filho da diáspora não deixa de ser filho da África, diferente do T'Challa, né? O T'Challa pensa, não, os filhos da África são os que estão na África. E é interessante porque, como você disse, é uma mensagem feita por e para estadunidenses, mas a gente, aqui do Brasil, também sente isso. É uma realidade muito próxima que a gente tem em comum por sermos frutos da diáspora. Então, a gente acaba pegando essa mensagem, se identificando, e muitos do movimento negro, tanto lá quanto aqui, sentem essa necessidade de voltar para as raízes, né, do retorno ancestral, que para eles vem da África. No caso dos Estados Unidos, eles têm um pouco mais de dados de onde os avós, os tataravós deles vieram. No Brasil, não, a gente perdeu completamente, né? Da onde a gente veio, só se os nossos ancestrais se lembrassem, né, de onde eles vieram. Mas mesmo assim, a gente tem essa relação de que a nossa raiz, a ancestralidade do povo negro brasileiro está na África. E na África, não. Tirando os pan-africanistas, um africano não vai enxergar um brasileiro negro como parte do povo dele. Não tem isso. Então, eu acho que é uma realidade que foi muito bem passada no filme. E porque a gente sente essa dor, né, essa perda dessa falta do lar, a gente se identifica com o Killmonger. E aí surge aquele meme, aquele filme de verdade, né? Ele não estava de todo errado. Porque ele queria que o T'Challa trouxesse todas aquelas riquezas que ele tem disponíveis no país dele para o povo dele, que o Killmonger é o resto da população negra no resto do mundo. Então, assim, tem isso. Eu acho que é uma dinâmica incrível desses dois. E o que eu acho mais importante é que a gente fala, né, de que o Killmonger não estava errado. E o T'Challa fez isso também, né? Spoilers, por caso alguém não tenha visto o filme. No final, o Killmonger morre, mas assim, fica a dualidade, né? A galera quis dizer que ele ia voltar no segundo filme, não se sabe, mas eu acho que não deu. E o T'Challa aprende com ele. Ele fala, não, ok, o meu povo está sofrendo no mundo. Ele abraça essa ideia do Killmonger, mas ele fala, mas calma aí, né? O Killmonger queria que eu desse armas para todo mundo. Não vou dar armas, vou dar livros, mas vou ajudar. Então, eu acho muito interessante essa dinâmica e é a minha parte favorita do filme, com certeza. E é exatamente isso que você falou, né? É curioso pensar, né? Porque o Monger é tudo muito claro, né? Tá, a gente tem a origem é de lá, a gente perdemos parte, né? Os meus ancestrais morreram no mar, né? Então ele fala isso. É uma passagem muito forte quando ele fala isso, né? Porque os navios negreiros eram isso, né? Era um enclauso ali, as pessoas partiam no mar sem ter certeza para onde iriam, sem ter certeza se chegariam nesse lugar, e os que chegavam, né, infelizmente, eram vítimas da escravidão. Então realmente é algo a se pensar, e eu acho que o filme dá essa dinâmica muito boa, né? Porque até no final o T'Challa fala, tá, mas não tá todo errado, não. Tem algo a se pensar aqui de fato, né? Então é muito bacana isso. E o T'Challa é essa figura, né? Ele tem essa questão, ele muda o ponto de vista ao longo da narrativa. É uma pessoa que passa por aquilo que a gente chama pela jornada do herói, né? Ele está ali, ele é da realeza, é o imperador, ele vai assumir o trono. E daí ele acaba perdendo isso, e ele passa por toda uma reflexão sobre o lugar, a perda do poder, a perda de tudo. E aí ele, no final, consegue o trono de volta e acaba resolvendo por fazer a abertura de Wakanda e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, porque é interessante quando a gente fala em jornada do herói, né? Geralmente você tem aquela imagem mais, né, do senso comum do medievo, né? Então é o herói branco, cavaleiro, né? Bondoso, justo, que passa por um perrengue na infância, se torna um nobre, né? E a mocinha indefesa. Então, geralmente, quando se fala em jornada do herói, se passa por figuras brancas, né? Então, como que é essa jornada do herói? Qual que é a diferença? A construção narrativa, no caso do T'Challa, que é da África, né? O Wakanda,
fica na África, né? Como que se dá essa construção do herói, mas com uma personagem negra? A jornada do herói, né, essa teoria aí, formulada pelo Joseph Campbell, é um clássico, né? A gente vê essa jornada em qualquer história. Ela é necessária para prender a atenção do espectador, ela é necessária para construir uma história perfeita, assim, né? Então, tem o começo, é um círculo. Então, começo, meio, fim, e você ficar certinho tem que amarrar no final. Eu não acho que a construção de Pantera Negra na jornada do herói é diferente, assim, de uma... Ela tem as particularidades, mas ela, com certeza, é baseada na clássica. Acho que toda história é, mesmo com suas particularidades. Mas, com certeza, tem as particularidades por ser um rosto diferente, né? Quando o Herói de Mil Faces, é esse o nome do livro do Campbell? Eu acho que é. E aí tem um livro chamado O Herói com Rosto Africano, do escritor Clyde W. Ford, eu tenho ele, mas ele não está aqui para mostrar, que ele complementa esse mito do Campbell, que ele fala, ok, você fez o Herói de Mil Faces, mas nenhuma dessas suas faces aí é negra. E aí ele pega essa base do Campbell e ele procura em diversos contos clássicos passados por tradições orais, de cima a baixo na África, de várias civilizações, de vários países, né? Contos de heróis, né? Tradicionais. E ele vê que tem suas particularidades. Então, eu percebo muito desse livro do Clyde, dessas particularidades africanas em Pantera Negra. Então eu fico pensando se o Ryan Coogler, o diretor, não deu uma lida nesse livro para fazer, porque eu acho que tem muito, sabe? Claro que tem, que nem eu disse, né, o clássico do herói, então ele te mostra quem que é o herói, ele fala como ele foi chamado para a aventura, né, o que ele tem que fazer, as dúvidas, as ligações dele, ele tem um momento de conselho, ele encontra os amigos, os inimigos, ele cai, né, dessa queda, ele perde o trono, que o Monger vence em batalha, ele morre, ele ressuscita, tem todos os 12 passos, são 12 passos, e ele passa por todos esses, né? O T'Challa passa por todos esses, mas tem essa influência clara do trabalho do Ford, dos contos tradicionais africanos, que ele mostra nos livros. Ele faz essa coletânea, né? E mostra como tem elementos tradicionais que existem nos contos tradicionais orais dos diversos povos do norte ao sul da África. E muitos desses a gente consegue ver em Pantera Negra. Os dois, assim, que eu consigo lembrar, sempre que eu penso nisso, no livro do Ford, ele fala que em muitos contos tradicionais, e aí ele vai, né, picola os contos ali, ele escreve os contos pra gente ir acompanhando, e uma das principais trocas que acontece é uma dualidade do sentimento do nosso herói com o pai. Então, no início, o herói do nosso herói é o pai dele, e ao longo da trama ele percebe algum tipo de problema com o pai que faz ele não confiar mais no pai. E isso acontece com o T'Challa. Ele descobre que o pai dele largou uma criança nos Estados Unidos, não cuidou dela, fez essa criança virar um monstro. Ele fala, o Killmonger é o monstro que nós criamos. E ele perde essa visão que ele tinha do pai. Inclusive, ele toma lá a florzinha mágica, vai parar no reino dos ancestrais e conversa com o pai dele. Ele fala, pai, você fez isso, cara? Como assim? Então, e o Ford nos mostra em vários contos isso acontecendo, né? Essa queda de expectativas que o nosso herói tem com o pai dele. E uma outra coisa muito interessante é com a mãe. Então tem o pai e aparece a mãe, que em muitos dos nossos contos tem a queda do herói, então ele de alguma maneira morre, ele vai parar no bucho de algum animal do mal, ele vai parar no inferno, sabe? Ele tem essa queda, o T'Challa é vencido pelo Killmonger na batalha e cai numa cachoeira, e a família dele acha que ele está morto. E quem o acha é uma das outras tribos, né, mencionadas lá no reino de Wakanda. E quem salva ele, assim, fisicamente é a mãe, porque a personagem da Lupita Nyong'o, que eu esqueci o nome agora, pega a florzinha, né, a florzinha mágica, mas quem faz o suco da flor e coloca na boca do T'Challa é a mãe dele. Então tem isso também em várias histórias, né, que o Clyde nos mostra, ou a mãe ou a figura materna, tem vários que é uma tia, que é quem salva o nosso herói. Então, essas são apenas algumas, mas assim, o livro do Ford é enorme, né, tem tipo quase 200 páginas, e a gente acha muitas dessas pequenas peculiaridades das jornadas dos nossos heróis africanos em Pantera Negra, que é o nosso herói africano contemporâneo, né? E é interessante você falar isso, né? Porque muitas sociedades africanas, né, elas
são de base matriarcal, né? Então, a figura da matriarca é muito importante para essas culturas, né? Então, é muito interessante você trazer essa questão. Eu vou te fazer uma perguntinha que está fora do roteiro, porque eu acho que é muito interessante, né? Luísa, você está trabalhando com esse filme já tem um tempo, né? Então, acho que você pode me responder, ou pelo menos tentar responder. Para você, o Pantera Negra peca em algum aspecto? Sim, mas aí já é uma coisa muito particular, assim, do meu viés político. Porque, porque eu sou, né, comunista, assim, eu acredito no comunismo, e Pantera Negra é um filme hollywoodiano, estadunidense, imperialista. Então, inclusive, no final, é engraçado como a própria solução que o T'Challa tem é, de certa maneira, imperialista. Então, é ele tutorando pessoas, ele trazendo a democracia wakandana, os conhecimentos wakandana para outro lugar. Então, é meio que assim, eu vejo dessa maneira, que é essa coisa que, né, os Estados Unidos fazem, vão levar a democracia para os outros lugares. Então, eles vão lá com suas armas, etc., e cuidam daquela situação lá. O que o Munger queria que fizesse era ainda pior, porque era violento, então era um imperialismo violento, mas o que o T'Challa faz também não deixa de ser, né, de certa forma, porque ele é um país, Wakanda é um país, como fala? Desenvolvido, diferentemente dos outros africanos, dos outros países africanos, o Wakanda é um país desenvolvido, então ele tem que levar esse desenvolvimento para os outros lugares. Mas assim, é uma particularidade muito pequena e eu continuo gostando muito de Pantera Negra, apesar disso. Interessante você falar isso, né? Porque dá pra gente fazer essa analogia, o Wakanda Estados Unidos, né? Que é a joia das Américas, por exemplo. Exatamente! Tanto que os norte-americanos não falam, nós somos estadunidenses, não somos a América. Americana. Eles são a América, né? Então, Wakanda talvez nesse ponto seria a África. Somos a África, né? Então é muito interessante isso. E, né, vamos partir para os finalmente, Luiz. Aquela perguntinha bacana para deixar todo mundo ali, né? Saia justa. Luísa, eu quero que você me diga, para você, historiadora, graduanda, mulher, comunista, não é? Para você, o que é história e cinema? Cara, isso é uma pegadinha, hein? Isso parece uma pergunta simples, mas isso não é uma pergunta simples. História e cinema, primeiramente, não é nenhuma coisa só, né? Existem muitas maneiras de pensar história, existem muitas maneiras de pensar cinema, existem muitas maneiras de pensar os dois juntos, de trabalhar um, trabalhar outro, trabalhar os dois juntos. O campo da história cultural é o que mais cresce no Brasil desde os anos 60. A Sandra Jataí Casamento fala pra gente que 80% da produção acadêmica nacional hoje está dentro de história cultural. O que eu acho fundamental, que as pessoas entendam, assim, né, basicamente, é que tudo é histórico. Tudo tem cargas históricas, tem visões históricas datadas e localizadas. E o cinema não é diferente. Inclusive, a gente pode ver, né, um filme produzido por pessoas estadunidenses vai trazer a visão estadunidense. E por isso que, inclusive, é possível trabalhar tanta coisa dentro do campo historiográfico, porque tudo, absolutamente todas as criações humanas estão situadas em um lugar e em um tempo. Uma obra artística ou não carrega visões de quem criou ela, de quem produziu ela, é a maneira como você interpreta algo, carrega suas visões. E para mim, trabalhar com qualquer tipo de obra cultural é muito prazeroso, porque a cultura está em tudo, né? Cultura é inerente ao ser humano, a gente faz cultura, a gente absorve cultura, a gente nem pensa sobre isso, esse é o ponto, a gente não pensa sobre isso. Eu gosto de pensar sobre isso. A gente vê um filme e acha que aquilo não vai influenciar a gente, mas aquilo influencia. A gente acha que o filme é só um filme, a música é só uma música. Não, tudo tem visões de quem criou aquilo. Então eu gosto de pensar sobre isso, de decifrar o que uma obra artística quis dizer, como ela foi interpretada, todos os ramos dela, e eu faço isso sobre os meus óculos, né, literal e metaforicamente, os meus óculos, a minha visão de mundo. Então, dentro do campo da história, a gente escolhe com quais óculos a gente vai ver algo. E aquelas palavrinhas que você citou no começo, né? Esse cinema contemporâneo, raça, gênero, são com esses óculos que eu vejo as coisas. Então, é de uma visão de uma pessoa, uma mulher, vendo coisas sobre, né, raça, etc., que estão a toda a nossa volta, inclusive num filme de super-herói que a gente acha que não é nada demais. Mas olha aí o tanto de coisa que a gente consegue extrair de um filme bobo de super-herói, né? Então,
é isso. História e cultura é tudo para mim. E história e cinema é uma das muitas maneiras de encontrar nos detalhes um universo gigantesco de coisas para aprendermos. Excelente, Luiz. Acho que foi um papo muito bacana. Papo rápido, Foi. né? Você falou muito rápido, né? Mas foi bom, acho que. Eu fico nervosa, eu falo rápido, galera. Pode ter velocidade no YouTube. Mas o papo foi muito bom, né? Eu queria agradecer você por ter topado nessa conversa que começou lá no começo do ano. Veio a pandemia e se fez morta, depois retornou lá pro meio do ano, né? E hoje estamos aqui gravando finalmente em novembro, estamos aqui dando continuidade para esse projeto. Eu queria agradecer você por ter topado, né? E queria deixar aberto para você fazer algum agradecimento, dar algum recado, falar qualquer coisa, indicar alguma coisa, enfim, fique à vontade. Muito agradecer, né, você por essa conversa, agradecer o Graça da Xé, o Grupo de Estudos Negros, a Edcult, que está promovendo, né, promoveu o edital para a gente poder ter esse projeto, vários outros incríveis, quem não viu os outros, vai ver. Quem não viu os outros episódios desse projeto, vai ver os outros. Os próximos que estão por vir, todos incríveis. Outro agradecer mesmo quem, né, se disponibilizou para assistir isso aqui em algum momento. Fiquem em casa, usem álcool gel, usem máscaras por sair, né, se cuidem. Espero que ano que vem a gente possa se encontrar e ter conversas incríveis assim pessoalmente. Por favor, né? Vacina, estou implorando. Exatamente, né? Então tá bom, Luísa. Muito obrigado. Então a gente se Obrigada. vê daqui mais ou menos uns 15 dias, né? Falando com o Pedro Eduardo sobre o filme Corra, né? Um filme que também é outro filme que gerou muito rebuliço nas internets. Vai ser Então é incrível. isso. Se hidratem e até a próxima.